O despertar de uma consciência religiosa na educação. Este é o tema apresentado pela URI, Iniciativa para a Unidade das Religiões, no 11º Encontro para a Nova Consciência em Campina Grande, na Paraíba. A União Planetária e a Sociedade Teosófica têm a satisfação de apresentar este rico debate no programa de hoje. Fiquei muito feliz de ouvir as palavras da nossa expositora, na importância de respeitar a sabedoria do passado, não podemos desprezá-la. Eu gostaria só de compartilhar uma preocupação. A gente pessoalmente aqui não sabe a solução. Eu não sei, mas eu gostaria de ver se vocês até concordam com uma coisa que a gente vai dizer aqui. Do jeito que está, não pode ficar. Porque as crianças saem do sistema educacional, na maioria das escolas, em crise de valores e sem referências de certo e errado. A escola não tem fornecido essas referências. Então alguma coisa precisa ser feita para que essas referências sejam dadas. Mas é isso que eu e as pessoas dos meus círculos têm percebido. Se fala em ensino religioso nas escolas. As religiões, a maioria delas, ensinam valores e referências de certo e errado. E quando as religiões se atêm aos princípios eternos que o Criador nos deu, elas não entram em contradição. Quando elas se atêm à essência do que é essencial, do perene na humanidade, é possível transmitir alguma coisa importante para as pessoas. Então, as crianças, se não aprendem isso na família, a instituição que a sociedade criou para ensinar valores, também é a escola, Aí surge a questão, será que a escola pode fazer alguma coisa a respeito? É uma pergunta, Talvez sim. Mas, por outro lado, também há outras preocupações que já foram citadas aqui em relação ao ensino religioso. Eu vou citar, traduzindo não corretamente, uma passagem do Alcorão que diz assim: coitado daqueles que oram. O que vocês entendem por isso? Coitado daqueles que rezam. Pobre daqueles que rezam. Está escrito isso no Alcorão. Então alguém pode dizer, poxa, o Alcorão, a palavra de Allah está dizendo, coitadinho daqueles que estão rezando, orando, não se deve orar então. Mas você tem que ler o resto. Pobre daqueles que oram com negligência. Aí é outra ideia que se transmite. E o significado do Alcorão não está só no livro, mas na circunstância que uma passagem foi revelada, que explica a aplicação daquilo. E a gente tem visto aqui, foi divulgado aqui em Campina Grande, pessoas divulgando folhetos dizendo que a religião islâmica, e no Alcorão se diz que o muçulmano deve perseguir e matar idólatras até o fim. Eu fico imaginando isso ensinado nas escolas. Eu fico imaginando com outras religiões isso sendo ensinado também. Então, embora eu concorde que a escola deve fazer alguma coisa no aspecto, porque a religião em nosso país ela é muito menosprezada. Na minha experiência pessoal também, antes de me tornar o Islã, eu buscava religiões. Religião não, buscava espiritualizar. E quando alguém falava em religião, eu queria sair correndo. Porque em toda a minha vida educacional, a imagem da religião foi muito depreciada. E hoje, quem diria, me tornei um muçulmano e uma pessoa religiosa que reconhece o valor da religião. As religiões afrodescendentes, a Umbanda, o Candomblé e as tradições africanas, eu pertenço à tradição de Orixá. É uma religião que vem da Nigéria e aqui no Brasil ela deu origem ao Candomblé, que é sincrético por vezes cristãos. Nós não somos sincréticos nem cristãos, também não somos espíritas. Respeitamos os espíritas, mas não somos. A nossa tradição é absolutamente oral. Então nos preocupa a qualidade dos textos escritos nos quais os professores possam se basear. Sugerimos, por exemplo, que ao invés de se basearem em ólogos, sociólogos, etnólogos, antropólogos, se baseiem em sacerdotes. Eu vou dizer a vocês o porquê. O pesquisador é uma figura fantástica. Tem me ajudado muito a ler teses, tenho gostado muito de livros, temos fantásticos pesquisadores, mas muitas vezes o pesquisador se baseia no que alguém escreveu, que se baseou no que alguém escreveu, que se baseou no que alguém escreveu. Se esse primeiro errou, isso pode ter acontecido nos idos de 1800, como aconteceu com o reverendo Padre Baudin, que criou uma deidade chamada Oduá, que nunca existiu, e em seguida houve pesquisa sobre ele, em seguida mais pesquisa sobre ele, e hoje essa deidade é conhecida no Brasil, só que na Nigéria nunca existiu. Então nos preocupa isso.
Eu costumo dizer assim, no ano 4000, encontram destroços da sua casa. Você não morava mais lá, claro. E acham um álbum de aniversário da Fernanda. Dizem assim, nossa, isso daqui é do ano 2000. Que bonito as crianças, cada uma com uma bexiga. Ah, eu sei o que é isso. Naquela época, tinha problema de respiração. Cada criança carregava seu suprimento de água. Então temos que tomar um cuidado absoluto com a questão do pesquisador. O pesquisador que se envolve na religião, muitas vezes ele passa para o outro lado do espelho, né? Ele se envolve na religião, então ele sabe o que ele pode ou não falar. Então tudo isso, nós temos a necessidade de sentar e explicar para o professor de ensino religioso. Vamos falar das belezas da religião, das propostas e principalmente das virtudes da religião. Nós ouvimos no CONERM e escutamos em outras reuniões falando-se de ensino religioso, que a intenção é passar moral, bons costumes, amor, civilidade, cidadania. Cremos ser estas virtudes que podem ser passadas de uma forma transversal em toda a grade curricular. Um professor de geografia pode falar de boas maneiras, uma professora de história pode falar de cidadania. Enquanto não houver professores capacitados, que o ensino religioso seja dado, não nos agrada, mas se tiver que ser dado, que seja, mas que realmente escutem os sacerdotes. O antropólogo é fascinante, o sociólogo é fascinante, mas nós não temos teólogos. Não temos. As tradições afrodescendentes não dispõem de teólogos. E isso nos preocupa muito, que eventualmente esses teólogos ou pseudo-teólogos possam ser buscados para falar das nossas religiões. Acreditamos que os nossos sacerdotes não têm um discurso científico. Realmente, são pessoas humildes, são pessoas, por vezes, até sem discurso, ou com discurso truncado. Mas há que ouvir. Há que ouvir porque, religiosamente, ele tem um grande recado a dar e ele sabe muito o que falar. E nos preocupa também, porque quem escreve o livro de história, e vocês sabem disso, é o vencedor. Então, nós, os negros, eu sou conselheira do Conselho da Comunidade Negra, assumi a minha raça e a minha etnia negra. Ou você nasce com ela, etnia você opta. Então, eu optei pela minha etnia negra. E nós, os negros, somos absolutamente mostrados de uma forma crítica, seja na televisão, seja nos livros, seja onde for. E as nossas religiões também nos preocupam. Até o fato das pessoas dizerem cultos afro-brasileiros. Umbanda é uma religião, Candomblé é uma religião. Não somos, desculpe, cultos afro-brasileiros. Nós somos religiões específicas e não somos tradições. Dizemos tradição de orixá por um modo de falar, mas somos religiões. Religiões constituídas, normatizadas, não normatizadas, dentro de textos escritos. Não temos textos escritos. Nossa tradição é oral. E não somos... Não deixamos de ter textos escritos pelo fato de termos sido ágrafos, porque não somos mais ágrafos de 150 anos para cá. Não temos textos escritos porque nós, sacerdotes, carregamos conosco um axé, uma força, uma pimenta especial que pomos na boca antes de falar de religião, porque nós somos os guardiães da palavra sagrada de orixá e ancestral. É por isso que nossos textos não são escritos. Podemos até escrever, mas um sacerdote, ele fala. E a nossa tradição se compõe de mais de 14 milhões de frases. Então o que nós queremos é sentar e explicar a nossa religião para os professores. E ficaremos orgulhosos e gratos se esse repasse puder ser feito. Eu só gostaria de completar, quer dizer que não sei se é um comentário sobre as palavras sábias de nosso querido Sheikh e a Sandra. Quando a gente olha com um olhar retrospectivo a história da humanidade, observamos que todos os mensageiros divinos, todas as religiões do passado, têm dois tipos de ensinamentos: ensinamento moral e ensinamento social. A parte de ensinamentos morais é idêntica em todas as religiões. Todos ensinam a veracidade, pregam a honestidade, a humildade, o amor, a unidade, fidelidade, fidedignidade, respeito e responsabilidade, entre outros valores morais. O que realmente muda são os valores sociais. Quer dizer, a humanidade em cada época, de acordo com as exigências do momento, precisa de diversos tipos de ensinamentos sociais. Então, a base de todas as religiões é uma só. Todas as religiões divinas tiveram a sua própria contribuição no processo civilizatório da humanidade. Eu gostaria também de fazer um comentário sobre o que o nosso querido Sheikh falou. Na verdade, a mídia faz uso da mídia, dos seus meios,
para promover os interesses. E o que a gente conhece aqui no Ocidente é a face sangrenta do islamismo. Enquanto quando há 1400 anos a luz de Maomé surgiu em Meca e Medina, entre os tribos árabes, que eram considerados como os bárbaros ignorantes, a luz de Maomé alcançou esse povo ao estágio de sua civilização, que todo o conhecimento nas artes, sua cultura, foram adquiridos, todos os grandes conhecedores, sábios, cientistas, iam da Europa em busca de conhecimento dos sábios muçulmanos. E se hoje a humanidade tivesse, na época hábil, aproveitado os benefícios que Maomé trouxe em sua época para a humanidade, hoje nós não teríamos chegado à situação lamentável que a humanidade se encontra. A humanidade de hoje, como ser humano, é um corpo integrado. Mas o que a gente vê na humanidade de hoje? Menos de 20% da humanidade dispõe a maior parte da riqueza do mundo, enquanto 80% da população, de acordo com dados da ONU de Kofi Annan, são pobres. A cada 5 crianças que nascem, 3 pertencem ao mundo da pobreza. 1 bilhão de pessoas não têm acesso à educação. Mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável e serviços de saúde. Como se o corpo humano tivesse uma parte, digamos, uma cabeça muito desenvolvida e o resto enfraquecido. O que os países industrializados se orgulham hoje foi construída à base dos escravos da África e das riquezas minerais da América Latina, e hoje se orgulham da riqueza material. Mas, na verdade, precisamos saber que a civilização atual, o que existe atualmente, a vida nos países desenvolvidos, isso não é aquilo que Deus quer para os seus filhos. O que Deus deseja para a humanidade de hoje é um equilíbrio entre as duas partes, material e espiritual, que ambos os lados precisam ser em equilíbrio e em harmonia. Então, o objetivo da educação moral nas escolas é aquilo que eles, pela desintegração da estrutura familiar, não conseguem adquirir os valores morais dentro de casa. Então, as escolas precisam dar o apoio e até assumir o papel principal na educação e transmissão de valores morais éticas através de exemplo dos professores, dos currículos e os outros. E o ensino religioso é tão antigo como a própria educação. E no começo, a Bíblia era ensinada nas escolas. Mas, aos poucos, chegou a essa questão, foi levantada a questão de qual que livro sagrado vamos ensinar às crianças. Qual é o livro que deveria ser adotado, justamente pela divergência de opiniões. E depois, o McGuffey, não sei se vocês conhecem, inventou, criou um novo sistema com contos, histórias. Então, o que fez que a educação moral caísse nas escolas foi justamente, foram vários fatores, inclusive a teoria de evolução do Darwin, que colocou em questão todas as coisas que eram consideradas como verdadeiras para os povos, inclusive os valores morais também eram considerados como algo em constante mudança. E outro aspecto foi a filosofia de positivismo lógica, que deveriam separar os fatos dos valores. O fato é aquilo que objetivamente pode ser provado, e os valores são as preferências individuais. Vou dar um exemplo do meu ramo de estudo. Por exemplo, no ponto de ônibus, se um passageiro ficar, quando está muito apressado, tem que chegar na hora, se ficar 2 minutos no ponto de ônibus, se você perguntar quanto tempo que o ônibus não passa, ele fica, há 1 hora que estou esperando aqui. Então, esses 2 minutos é o tempo objetivo, e esse 1 hora que está tão sendo difícil para ele ficar esses 2 minutos, é o tempo subjetivo. Então, Kohlberg, um dos educadores na época, um pesquisador, então esses e outros levaram a se dar importância ao individualismo, a se dar importância às preferências individuais.
até chegou ao ponto que todos pensaram que desde que as crianças, mesmo por si só, descobrem o que é bom e o que é errado. Então, a queda da decadência moral levou os pesquisadores, os educadores a pensarem e verem esses assuntos, até Coelho levantou o aspecto de raciocínio moral. Diz que primeiro vamos desenvolver o raciocínio moral da criança para poder distinguir o que é certo e o que é errado, depois deixamos que ele decida. Mas a teoria dele também teve suas falhas, porque menosprezou o papel da escola na educação. Sandra estava falando sobre o CONER e o ensino religioso. E eu faço parte do CONERSE em Sergipe. E também dou aula de ensino religioso. Entre milhões dos problemas que nós, como professores, temos, e eu não tenho uma formação pedagógica, eu sou jornalista, mas, na verdade, o maior problema do professor que se dispõe a ir para o ensino religioso é não fazer proselitismo. A proposta de um educador divino, digamos assim, que venha nos dar luz e caminho como Krishna, existe um ser, uma pessoa na Índia hoje que tem uma proposta que eu diria de educação divina, que é Sri Sathya Sai Baba, e ele tem a proposta de educação em valores humanos, que difere um pouco da ideia de educação religiosa nas escolas. Porque educação religiosa, além dela cair na ideia ou na tendência de proselitismo, ela é estanque. Ela ensina num determinado horário, num determinado período, a formação religiosa, sei lá, moral. A proposta de educação em valores humanos traz no bojo a ideia de formação em valores a partir da matemática, a partir do português, a partir da história, de geografia. O que Sai Baba nos traz é que não adianta você dar informação para uma criança que pode colhê-las na internet, que pode colher em qualquer lugar. O número de serras, nome das serras, o número de presidentes que o Brasil já teve, quais foram as datas deles, de suas posses, todas essas informações estão catalogadas. O que importa é se dar valor humano, saber fazer com o conhecimento adquirido. E eu acho que a grande dificuldade ainda hoje é nós termos pessoas preparadas, por exemplo, na administração pública, preparadas, mas que não sabem o que faz com a preparação que tem. Então, é uma proposta nova em termos de educação, de princípio, digamos, religioso, ecumênico, que é a de educar em valores. No fundo, todas as religiões, todas as propostas religiosas pregam o amor entre as pessoas, pregam a caridade, a compaixão. Qual é que não faz isso? Então esse é o bojo, isso é o que Cristo veio dizer, isso é o que o Buda chegou à conclusão, isso é que Krishna falou, entende? Então a ideia é educar em valores humanos. A gente vive em função dos sistemas, independente de qual seja o sistema. A gente tem que viver em função desses sistemas. Então tem certas coisas que é extremamente ridícula dentro da falta de conhecimento. Porque se você for, você sempre praticar o que você quer. E se você ler para aprender, então ler a doutrina cetrega, tem os teósofos aqui, o pessoal da teosofia, é um trabalho extraordinário e altamente desgastante. E você não aprende em um ano, nem em dois. E depois de você aprender, você vai aprender, vai pesquisar a vida inteira para decodificar aqueles documentos que ali na Brasbaixa conseguiu decodificar. Então tem muita coisa. O nosso esforço, acredito, de todo mundo, é trazer isso. Já que você falou tudo que eu ia falar, exatamente, que a base da educação seria religiosa, seria as virtudes, o princípio e começo de tudo, seja que faixa etária, a existência de um Deus único e verdadeiro, que todas as religiões pregam. O resto, do que Simin falou, e o trabalho e a arte ensinada às crianças, que é a arte que leveda ao mundo. E ofícios, que trabalhando, é que a gente ora a Deus também. Então, acho que ensinando essas bases à criança, se é A ou B ou C, não importa, todas as fontes são mais. Bem, o que eu vou falar não tem muita relação com o que veio sendo abordado até o momento,
veio de uma inspiração quando nós chegamos aqui para a reunião, quando a professora fez uma oração aqui entre nós e me fez lembrar, pensar numa passagem dos Vedas, né, que são as escrituras que nós estudamos, que eu achei que seria interessante comentar. É que 5.000 anos atrás, parece que esses 5.000 anos são marcos mesmo na história, né? 5.000 anos atrás, o planeta Terra passava por um momento muito difícil, como nós estamos passando agora, e Bhumi, a personificação do planeta Terra, na forma de uma vaca, com os olhos cheios de lágrimas, se dirigiu até os semideuses, entre eles Brahma, que foi citado por Prabhu Kanteya Das, e Shiva, mas vários semideuses, Indra, Varuna, e ela apresentou uma oração, em orações, o seu pranto, e o pedido de misericórdia por ela mesma que estava sendo maltratada. E os semideuses se dirigiram ao Senhor Vishnu, que em última análise é Krishna, o Senhor Supremo, e levaram essa mensagem até o Senhor Vishnu, e Vishnu ordenou aos semideuses que aparecessem na Terra e preparassem o ambiente para que ele viesse à Terra e trouxesse o conhecimento espiritual que está sendo tão necessário, pelo menos a aparência nos mostra. E foi quando Krishna veio ao planeta Terra, apareceu na cidade de Vrindavana, na Índia. Então, quando eu vi a professora, de uma forma muito humilde também, recitar a oração que ela recitou, eu fiquei imaginando essa Bhumi. Essa reunião aqui, ela me parece muito comovente também, no sentido de que nos leva ao encontro da Uri, que leva essa mensagem para outros lados do oceano, né? Assim, para outras fronteiras, assim, além de das fronteiras, né, que nos liga com as outras nações, né? Nós temos aqui representantes credenciados, né, para isso. Então, o interesse de mostrar a necessidade da espiritualidade na Terra, a necessidade de que a Terra seja protegida, e isso sendo feito por pessoas que são autênticos representantes da religiosidade, como bem foi apresentado por Ian Sandra, sim? Que é uma sacerdotisa, né? Como o Sheikh, que é um sacerdote, e todos os membros aqui da mesa que estão representando e fazendo um trabalho de fundamental importância para a sociedade humana, né? Que é de dar o que a humanidade precisa, espiritualidade. Muito obrigado, eu desejo todo sucesso. Tudo me chamou a atenção, para falar a verdade, mas teve algo em particular que eu gostaria de comentar. Foi quando o senhor Sheikh comentou que os animais não seriam seres religiosos. É óbvio, e pelo menos temos a convicção de que eles não se reúnem em templos para adorar uma deidade. Mas por outro lado, se a gente parar para pensar, o que seria uma reunião de lobos sob um luar e eles começam do nada, algo inexplicável até hoje, a uivar para essa lua? E o que seria de repente quando o sol está nascendo, toda a vida para? Os pássaros, os macacos, tudo para só para ver o nascer do sol. Não seria esse um ato de reverência a Deus, que seria a essência da lua, do sol? Nós é que criamos Deus como algo sobrenatural, que está diante de nossas mãos, mas está do lado, está dentro de todo mundo. Estamos falando também em educação, e uma coisa que me chama a atenção é como a espiritualidade em si está ligada à sensibilidade. E a sensibilidade, o que seria isso? Como a gente, às vezes as pessoas se perguntam, poxa, eu queria tanto ser mais espiritualizado, né? O que eu posso fazer? É tão simples. Observem os animais, vejam uma flor se abrir, ajudem. Se vocês querem ensinar o filho, não só filhos
nossos amigos, nossos irmãos, nossos pais, todos. Quando alguém estiver falando, esbravejando, quando alguém estiver reclamando da vida, simplesmente fala: ei, espera um pouquinho, olha aquele pássaro ali, não é bonito o voo dele? Olha aquela nuvem passando. Eu acho que com isso, de repente, os educadores podem levar um cactus que seja florido, colocar na mesa e antes da aula começar, que todos olhem para esse cactus. Eu acho que com essas simples coisas que fazemos, a gente já vai estar contribuindo e muito para melhorar o planeta, porque a gente vai estar melhorando aqui dentro. Tá bom? É só isso. O ano passado foi formado em cada estado o Conselho Estadual de Educação em cada estado, o Conselho Estadual de Educação Religiosa. Este ano, em cada município tem que ser formado o Conselho Municipal de Educação Religiosa. E é um convite para cada um de vocês, representante de todas as religiões, que leve alguém para fazer parte desses conselhos. Conselho Estadual de Educação Religiosa e dos Conselhos Municipais. Porque esse Conselho Estadual e Municipal que vai delinear, dizer o que está se dando na escola, o que pode se dar, porque muitas vezes eu posso dizer que bondade para mim é isso, mas para ela pode ser diferente, ela tem algo a acrescentar. Então a sugestão que eu faço é que esse ano, cada entidade, cada representante procure o Conselho de Educação Municipal, de Educação Religiosa Municipal, o Conselho de Educação Religiosa Estadual, e procure saber como participar desse conselho. E nós ficamos satisfeitos com esse convite que foi feito para aqui estar, principalmente por essa palavra-chave chamada diálogo. E quando especificamente o Conselho de Ensino Religioso, sobre o ensino da religião, nós achamos o seguinte: quem de nós, em uma religião, tem condição de absorver todos os conhecimentos das outras religiões? Aquela profundidade que existe em cada especificação. Tem outras religiões e tradições que não se pode nem passar, como foi dito pela Sandra. Alguns conhecimentos não pode passar. Então nós não formaríamos esse professor para ensinar propriamente a religião, mas sim a religiosidade. A parte moral que foi tratada aqui, essa parte moral sim, que todas as religiões elas primam por esse âmbito. Ora, sendo assim, no Fórum Nacional do Ensino Religioso já se montou um programa nacional com aspectos morais. Inclusive nós tivemos a oportunidade lá no fundamento de vermos até um modelo dessa proposta do ensino religioso que está sendo, na realidade, mandado para as escolas, onde se analisa a religião como aspectos, vamos dizer, simples, superficiais, como se fosse uma religião comparada, como existe hoje nas universidades, religiões comparadas. Mas a ênfase, no meu entender, para a religião em si, quem quiser aprender religião, tem que ir para seu próprio público. Eu entendo assim. Quem quiser aprender doutrina espírita, vai para o centro espírita, que trabalha só estudando. Só para vocês terem uma ideia. Nós temos um estudo chamado Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Isso leva mais ou menos 6 anos. Isso não é profundidade ainda não. É a base. É o feijão com arroz. Ora, se eu for estudar, vamos dizer, o budismo, se eu for estudar o islamismo, todas essas religiões, ou essas que ainda não conheço e tenho vontade de conhecer, mas meu tempo agora não vai dar nessa encarnação. Eu estou ciente que não dá para aprender tudo. A velocidade de informações é tão grande que quando eu digo uma coisa agora, em alguma parte do mundo, essa coisa pode estar pensada de maneira diferente, com uma visão diferente. Então eu acredito muito nessas diferenças, nessas diversidades, e uma unidade religiosa em prol da prática do bem. Esse é o nosso princípio. Há uma necessidade de ensino de virtudes morais nas escolas. Por outro lado, há uma grande dificuldade de se ensinar religiões, de se cometer erros crassos, às vezes, até com boa intenção. E as palavras, elas, de certa maneira, elas nos induzem a erros. Quando se intitula essa necessidade como ensino religioso, isso dá margem a uma série tão grande de interpretações
Porque a gente viu que, embora todos pensássemos da mesma maneira, houve tantas discussões para chegarmos a alguma coisa que tivesse uma certa afinidade. Então, por que não mudar, ao invés de chamarmos de ensino religioso, por outras alternativas que se aproximem mais da necessidade? Como, por exemplo, ensino da religiosidade, ou ensino de virtudes morais, ou talvez ensino de religiosidade mesmo, ou religiosidade, né? Que aí já foge da questão da religião e pega mais para o sentimento e a virtude moral. Então a minha sugestão é que se escolha uma denominação para essa disciplina, né, que esteja mais próxima à necessidade efetiva e ao objetivo que se quer alcançar. Eu sou terceira geração de evangélico, eu aprendi a ser cristã. Mas eu acho que não adianta eu ser cristã se eu não souber ser religiosa, se eu não souber como viver essa religião. Então, cada proposta de ensino, cada religião, eu acho e concordo que as tradições precisam ser mantidas. Eu acho que todas as religiões precisam ser mantidas e isso cabe às comunidades elaborar projetos, ir atrás exatamente de uma instituição como essa para poder fazer concreto esses projetos e levar os ensinamentos. Agora, cada comunidade é responsável, mas cada pessoa dentro de casa é mais responsável ainda. Porque você está ensinando o teu filho o que você deseja que o seu filho seja. Mas ele, quando chegar à idade ideal de saber escolher entre o que ele quer, ele vai saber definir qual a religião que ele quer. Eu acho que religião não é para ser imposta, é para ser vivida e muito bem vivida. Se você é cristã, se você é judeu, não importa, porque o importante é você viver a tua religiosidade de uma forma que você passe concretamente os teus ensinamentos para alguém em exemplo, em modelo. Eu, por exemplo, faço faculdade de teologia, estou fazendo uma graduação em teologia. E nós temos espíritas, nós temos católicos, nós temos evangélicos, e ali nós estamos aprendendo de todas as religiões. Eu acho que realmente é maravilhoso o que Sergipe está fazendo, é um modelo, precisa ser copiado, entendeu? E eu acho que é necessário que a família, primeiro como pequeno, a criança pequenininha, nasceu, tem que aprender a religião dos pais. Agora, quando ela tiver em condição de saber o que ela quer e viver a religiosidade dela, ela é livre, porque todos nós somos livres. Nós somos livres para escolher o que a gente quiser. E a gente fica onde o nosso conhecimento vai, até onde a nossa capacidade vai, para que nós possamos compreender o que está sendo ensinado e viver, porque senão não vai adiantar todos os projetos de faculdade, de escola, para poder se ensinar a religião. Deus não se ensina, se vive, se aprende, mostrando com atitude e com despreendimento, até mesmo em aceitação das próprias outras religiões. Sou professor e sou também consultor de educação. A gente trabalha, como a proposta do MEC, com uma perspectiva interdisciplinar. Então, não haveria problema, na minha opinião, de que não apenas houvesse professores de ensino religioso, ou de religiosidade, ou de qualquer nome que a gente dê, mas que houvesse uma transversalidade da religiosidade dentro de todas as disciplinas. Então, não apenas o professor de religiosidade ou de ser religioso ou qualquer termo trataria da religiosidade, mas o professor de história poderia tratar, o de língua portuguesa, de língua estrangeira, de geografia. É a proposta do MEC, é que esses temas, ambiente, cultura, sexualidade, sejam um tema que passe em todas as disciplinas. Então a proposta que eu lancei, inclusive registrada por escrito, é que, uma vez que todos os professores passam por inúmeras capacitações durante o ano, que uma dessas capacitações pudesse ser em pluralidade religiosa, ecumenismo ou tolerância religiosa. E aí não apenas seriam convocados os professores de ensino religioso, mas todas as áreas. Porque, por exemplo, eu como consultor, quando vou trabalhar a capacitação com professores do segundo grau ou do primeiro grau, ensino médio e ensino fundamental, eu não trabalho apenas com professores da área de história ou de filosofia, que são as minhas áreas de graduação, mas eu trabalho com professores de língua portuguesa, de matemática, de geografia, apesar de ser de minha área de atuação, ser especificamente filosofia e história. Então a proposta que eu deixo é essa:
transversalidade do ensino religioso. Em todas as disciplinas cabe falar de religiosidade. Obrigado. Visitei a Escola das Nações na Brasília e a proposta deles era exatamente isso, e estavam fazendo as programações antes que até ensino religioso, a lei saísse, eles estavam fazendo isso. Eu vou dar um exemplo para ver uma das coisas que me atraiu muito. Ensino religioso, aprender virtudes no todas as disciplinas. Por exemplo, quando ensina física e disse que essa madeira existe porque existe uma atração entre suas moléculas. E se essa atração terminar, a madeira não existe mais. Esse flor existe por causa de atração entre as suas moléculas. Ou, por exemplo, se soltarmos cai pela força de gravidade. Nesse momento, a gente ensina que existe outra força, que é a força de amor, que une todos os seres humanos. Que se essa força não existir, não haverá mais humanidade em forma da humanidade. Então, estamos ensinando a crianças a força de amor, a força de gravidade, a força de atração das moléculas, e este é, por exemplo, a aplicação desta questão que Flávio, é isso mesmo, Flávio? É isso mesmo que está, exatamente. Ou, por exemplo, ensinar a jovens ou crianças que estudo da biologia é muito importante, mas respeitar para com o ambiente é essencial. Respeitar com o meio ambiente, estuda a biologia, aprende sobre o meio ambiente, mas respeitar o meio ambiente, isso que é essencial. Aprender psicologia, estudar sobre psicologia é muito importante, é necessário, mas mais do que isso, é ter amor um ao outro, e amor entre seres humanos que é muito importante. E a educação baseada em perspectivas limitadas, lealdades parciais, conhecimentos fragmentados não satisfazem a essência do ser humano, que por natureza é universal. E que todos estamos defendendo que tudo é ligado um ao outro. Nenhuma ação, nenhuma palavra é a vão. Quando a gente ensinava a nossas crianças, meu país, minha religião, minha terra, isto é lealdades parciais. Estamos leais a umas coisas e não somos leais a outras. Devemos ser leais à humanidade. Devemos criar, devemos educar para teremos seres autoconfiantes e servidores da humanidade. Eu gostaria ainda de complementar com um testemunho aqui. Eu sou professora de Direito de Família e me sinto numa responsabilidade muito grande como o professor de religião. Eu sou evangélica. Nas minhas aulas de Direito de Família, eu comecei a aprender com alguns colegas, e faço parte também do núcleo de estudos da mente e da espiritualidade humana da Universidade Federal de Sergipe, e aprendi o seguinte: olha, você pode passar uma mensagem de religiosidade para seus alunos de Direito de Família. E aí eu disse, bom, eu tenho que me comportar como uma serva do Senhor. E peço a Deus que me oriente no que é que eu devo conversar com os meus alunos. Eu só vou dar aula de Direito de Família, mas eu tenho que dar uma pincelada, uma visgada, alguma coisa que desperte nos alunos também, alguma religiosidade. E é esse testemunho que eu vou dizer aqui aos senhores. Um certo dia eu cheguei na aula meio desconfiada, meus alunos me conhecem e me perguntaram, professora, a senhora está toda diferente hoje? Não era diferente, é porque eu estava desconfiada de como eu ia me apresentar naquele dia. Antes de começarmos a aula, eu gostaria que a gente aqui fizesse uma oração.
Oração, professor, e aqui a igreja? Então a primeira pergunta, aqui é a igreja. Realmente a religião deve ser apregoada, eu acho que em todos os lugares. Mas tem os lugares definidos que nós podemos nos reunir para apregoar a nossa religião. Mas eu acho que a religião ela não pode ficar trancada também, abafada só em 4 paredes. Ela também deve ser lançada por aí afora. E é essa semente que a gente joga com a nossa disciplina. Vamos fazer uma oração. E aí um disse, eu não sei orar. O outro disse, eu nunca orei em minha vida. O outro disse, eu só sei rezar. O outro disse, não, rezar não, eu sei orar. E cada um começou a difundir a religiosidade que tinha em cada um, até pelas palavras como se apresentaram. E para a minha alegria, naquele dia, nos levantamos e ficamos em total silêncio. Depois de alguns minutinhos, eu perguntei, vocês todos já oraram? Eles disseram, já. Um disse, eu já rezei, já orei. Eu acho, professor, que eu naquele momento fiz alguma aplicação de alguma religiosidade, porque naquele momento eu só perguntei assim, vocês oraram? E a quem se dirigiram? Nos dirigimos a Deus. Então eu queria ouvir da mesa, por gentileza, se isso eu poderia dar continuidade, porque eu me empolguei naquele dia, fiquei muito feliz, porque em vários tipos de religião que eu sei que ali na minha sala tinha, mas todos eles se dirigiram a um único ser superior, que foi a Deus, e eles me disseram, rezei, orei, falei com Deus, eles todos. Então eu queria ouvir da mesa se eu poderia continuar, se isso seria interessante, e se isso vale como um testemunho, eu aqui trago para consultar. Nós começamos todas as nossas reuniões na URI com 1 minuto de silêncio, porque nós temos representantes de várias reuniões, e encerramos as reuniões também com 1 minuto de silêncio. Essa questão que a senhora já propôs já foi bastante discutida na URI, não só no Brasil, mas a nível internacional também, né? Essa questão da oração. Por exemplo, os budistas não se referem a Deus. Então, uma oração que se reporta ao nosso Criador, um budista já fica um pouco meio... porque não fala em Deus. Não é a estrutura da religião deles, né? Para nós muçulmanos, orar para qualquer outra entidade que não seja Allah seria uma blasfêmia, né? Mas na tradição dos orixás se rezam aos deuses, né? Eles têm vários deuses. Nós não oramos, embora haja santos no Islã, nós não oramos para santos também. Nós resolvemos essa questão fazendo 1 minuto de silêncio. Talvez seja uma sugestão, porque imagina numa escola, uma criança de origem budista tenha que participar de uma oração em que se ore para Allah, o Deus, para Deus, né? Talvez crie alguma confusão na cabeça dessa criança. Ou uma criança de origem monoteísta tem uma professora politeísta que faça uma oração para os orixás. Para essa criança monoteísta talvez crie algumas confusões. Então é um terreno bastante delicado e sensível esse, né? Nós concordamos integralmente que a lealdade maior de todos nós é com Allah e com a humanidade, né? Mas a gente faz isso na nossa tradição em círculos concêntricos, né? Quer dizer, essa lealdade maior não exclui as lealdades que começam com a família, né? A vizinhança, a nação, a humanidade e Allah, que é o todo, né? Talvez um dia, inshallah, se Deus quiser, não vai haver países nem nações. Mesmo assim ainda vão haver comunidades, porque tem as regiões lá do Polo Norte que tem problemas específicos que não tem, por exemplo, numa região mais árida, né? Então nós no Brasil nós temos questões específicas dos brasileiros, embora tenhamos também problemas comuns da humanidade inteira. E temos virtudes que são mais fortes aqui no Brasil, embora tenhamos outras que são comuns da humanidade inteira, e outras nações têm virtudes fortes também. Então uma forma da gente ir junto para essa lealdade para a humanidade é reforçarmos aquilo que é bom na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa nação, né? Sempre com esse espírito maior que a senhora também colocou, né? Que a lealdade maior é com Allah, com o Criador e com a humanidade. Segundo a nossa tradição, não existe ou não existem
dois objetivos para a vida humana. Existe apenas um objetivo para a vida humana, que é despertar novamente a consciência de Deus, que está latente, mas que está esquecida. Então, essa vida humana é para recuperar a zika, como o Sheik disse, a nossa lembrança de Deus. Então, eu acredito que toda iniciativa, todo trabalho, todo empreendimento para que os seres humanos possam novamente recuperar a sua consciência de Deus, a sua lembrança de Deus, de cada momento, de cada instante, é completamente válida e necessária. Como professor na Faculdade de Direito em Brasília, eu sempre tive o cuidado de mostrar que direito sem ética não é direito. Então eu acho que isso é fundamental, que cada um na sua especialidade possa mostrar que a ética é essencial. Eu acho que a palavra-chave mesmo é ética. Ela, desde que atendida plenamente, ela sempre servirá para formar o coração dos jovens. Sou evangélica e vou cantar uma canção linda de Bahá'í. Allah